Todo dia, chego ao trabalho com o coração apertado, sabendo que o homem que assina o seu salário te enxerga como se você fosse invisível. Não como um ser humano com sonhos, com história, com capacidade, mas como uma peça descartável de uma máquina que ele construiu para servir somente a ele. Agora imagine que, no exato momento em que esse homem decide te jogar fora como lixo, uma verdade começa a emergir das sombras. Uma verdade tão pesada, tão poderosa, tão capaz de mudar completamente toda a narrativa, que quando ela finalmente vem à tona, o mundo inteiro ao redor parece parar. Essa não é uma história de vingança. Essa é uma história de propósito, de silêncio estratégico, de paciência armada e de riqueza que nasce onde ninguém esperava. Essa é a história de Lucas Ferreira e Eduardo Cavalcanti, e ela vai te ensinar algo que nenhuma escola de negócios jamais ousou te contar. Lucas Ferreira nasceu na periferia de Campinas, numa rua sem asfalto, onde a poeira levantada pelos carros velhos dos vizinhos era o único sinal de movimento durante o dia. Filho de um borracheiro e de uma lavadeira, ele aprendeu desde criança que o dinheiro não era algo que simplesmente chegava, ele precisava ser conquistado centavo a centavo, com as mãos calejadas e a mente em alerta constante. Enquanto a maioria das crianças do bairro brincava de bola nas calçadas depois da escola, Lucas ficava sentado na beira da cama do seu quarto minúsculo, com um caderno velho que ele reaproveitava apagando as folhas usadas, estudando matemática, lendo os fragmentos de revistas de negócios que seu pai trazia do ferro velho, onde às vezes trabalhava como bico. Havia algo naquelas páginas amareladas, com fotos de executivos sorrindo em frente a arranha-céus, que acendia dentro de Lucas uma chama que ele não conseguia explicar, mas também não conseguia apagar. Era uma mistura de admiração e determinação. Não admiração pela riqueza em si, mas pelo que ela representava: liberdade, escolha, dignidade. Aos 17 anos, Lucas conseguiu o primeiro emprego formal como office boy numa pequena empresa de contabilidade no centro de Campinas. O salário era irrisório, pouco mais de um salário mínimo. Mas Lucas via naquele emprego algo que a maioria dos seus colegas não enxergava: acesso. Acesso à informação, acesso a documentos, acesso a conversas entre adultos que sabiam como o dinheiro funcionava de verdade. Enquanto carregava pilhas de pasta e servia café para os contadores, ele ouvia tudo. Aprendia o vocabulário da prosperidade. Entendia como as empresas se organizavam, como os impostos funcionavam, como o fluxo de caixa determinava a sobrevivência de um negócio. E à noite, depois de um dia inteiro de trabalho, ele pegava o ônibus de volta para casa, abria seus cadernos e tentava reproduzir tudo o que havia absorvido durante o dia, como se estivesse baixando o conhecimento para dentro da sua própria mente. Foi nessa época que Lucas descobriu a biblioteca pública da cidade. Ele passava os finais de semana inteiros lá dentro, lendo sobre finanças, sobre investimentos, sobre a psicologia por trás das grandes fortunas. E foi num desses finais de semana que ele encontrou um livro que mudaria para sempre a direção da sua vida. O livro se chamava A Mente dos que Prosperam, escrito por um economista aposentado que havia passado décadas estudando as mentalidades dos mais ricos do Brasil. O argumento central do livro era simples, mas devastador. A grande diferença entre quem acumula riqueza e quem permanece na pobreza não está no talento, nem no esforço, nem sequer na sorte. Está na capacidade de adiar a gratificação e de enxergar o futuro com mais clareza do que o presente. Lucas leu aquele livro 3 vezes. Na terceira leitura, ele fez algo que nenhum dos seus amigos jamais havia feito. Ele começou a escrever seu próprio plano financeiro pessoal. Tinha 18 anos, ganhava um salário de office boy e estava traçando metas de 10 anos com a seriedade de um CEO de multinacional.
Quem o tivesse visto naquele momento provavelmente teria dado uma risada. Mas Lucas não ligava para o que os outros pensavam. Ele só ligava para o que os números diziam. Durante os anos seguintes, Lucas foi crescendo silenciosamente. Aos 20 anos, conseguiu uma vaga de assistente administrativo numa empresa de médio porte. Aos 23, foi promovido a analista financeiro júnior depois de apresentar, por iniciativa própria, uma proposta de redução de custos que salvou a empresa quase R$300 mil em um único exercício fiscal. O diretor financeiro ficou tão impressionado que considerou promovê-lo para um cargo de liderança. Mas antes que isso acontecesse, uma oferta chegou de fora. Uma empresa maior, mais estruturada, com um salário consideravelmente mais alto. E essa empresa se chamava Cavalcante Incorporações. Eduardo Cavalcante era o tipo de homem que enchia um cômodo antes mesmo de entrar nele. Alto, bem vestido, com um relógio no pulso que valia mais do que o carro da maioria dos seus funcionários, Eduardo havia herdado uma pequena construtora do pai e, ao longo de 15 anos, transformado numa das maiores incorporadoras do interior de São Paulo. Era inteligente e isso ninguém podia negar. Tinha um faro aguçado para negócios e uma capacidade impressionante de fechar contratos que pareciam impossíveis. Mas junto com o sucesso havia chegado algo que contaminou lentamente o seu caráter. O desprezo pelas pessoas que ele considerava abaixo do seu nível. E na visão distorcida de Eduardo Cavalcante, praticamente todo mundo estava abaixo do seu nível. Ele tratava os seus funcionários com uma frieza calculada que beirava a crueldade. Raramente chamava alguém pelo nome. Usava títulos como o cara do financeiro, a moça da recepção, o analista novo, como se nomear as pessoas fosse um desperdício de energia que ele simplesmente não estava disposto a fazer. Quando Lucas Ferreira entrou pela primeira vez no 10º andar da torre principal da Cavalcante Incorporações, numa manhã de março, com o céu ainda cinzento de garoa, ele sentiu imediatamente que aquele era um ambiente diferente de tudo que havia experimentado até então. O cheiro era de sucesso, de couro caro, de madeira envernizada. As paredes eram revestidas de fotos de empreendimentos enormes, com as mãos de Eduardo Cavalcante cortando fitas de inauguração em cada uma delas. Lucas respirou fundo, ajeitou o crachá provisório que a recepcionista havia lhe dado e prometeu a si mesmo que trabalharia mais naquela empresa do que jamais havia trabalhado em qualquer outra. Não por Eduardo, por si mesmo. Pela versão do futuro que ele carregava dentro do peito desde os 17 anos. Nos primeiros meses, Lucas foi um fantasma para Eduardo, não no sentido ruim da palavra. Simplesmente invisível, como todo funcionário novo que ainda não havia provado valor suficiente para entrar no radar do patrão. Lucas trabalhava com precisão cirúrgica, entregava relatórios com dias de antecedência, identificava inconsistências nos contratos que outros analistas deixavam passar e sugeria, discretamente, ajustes que acabavam sempre economizando dinheiro para a empresa. O diretor financeiro da Cavalcante, um homem chamado Renato Pires, começou a notar. Esse menino tem algo diferente, ele comentou uma vez com o gerente de RH. Ele pensa em camadas. Enquanto os outros enxergam o problema, ele já está pensando na solução do problema do problema. Renato começou a incluir Lucas em reuniões que normalmente não eram para analistas do seu nível. E foi numa dessas reuniões que Lucas e Eduardo se cruzaram pela primeira vez de verdade. Era uma reunião de revisão de portfólio de investimentos. Eduardo entrou na sala 10 minutos atrasado, sem se desculpar. Olhou rapidamente para os presentes e sua atenção passou por Lucas, como se ele fosse parte do mobiliário. Sentou-se na cabeceira da mesa, abriu o tablet e começou a fazer perguntas técnicas em tom de interrogatório.
Quando chegou a vez de Lucas apresentar a análise do setor de recebíveis, Eduardo mal olhou para a tela de apresentação. Ficou mexendo no celular enquanto Lucas falava. E quando Lucas chegou a um ponto particularmente importante, que mostrava uma exposição de risco que ninguém havia mapeado antes, Eduardo ergueu os olhos brevemente e disse, com aquela voz que carregava décadas de poder: "Isso já foi levantado antes. Não é novidade." Lucas manteve a compostura, respirou, disse calmamente: "Com todo respeito, Dr. Eduardo, esse dado específico não consta em nenhum dos relatórios anteriores. Se o senhor quiser, posso mostrar a comparação." Eduardo não respondeu. Voltou ao celular. E foi isso. Conversa encerrada. Lucas entendeu naquele momento exatamente com que tipo de pessoa estava lidando e entendeu também que precisaria ser 10 vezes mais inteligente do que pensava para sobreviver naquele ambiente. O que Eduardo não sabia e o que nunca se deu ao trabalho de descobrir é que Lucas Ferreira havia começado, há alguns anos, um movimento silencioso e absolutamente invisível que estava transformando sua vida financeira de maneira radical. Ainda nos tempos da empresa anterior, Lucas havia começado a investir em fundos imobiliários. Pequenas quantias a princípio, R$ 50 por mês. Depois 100, depois 300. Ele estudou cada fundo com a obsessão de um pesquisador. Aprendeu a ler os relatórios de gestão, entender os indicadores de vacância, avaliar a qualidade dos gestores. Com o aumento de salário que o novo emprego na Cavalcante trouxe, ele acelerou os aportes. Mas os fundos imobiliários eram apenas o começo. Paralelamente, Lucas havia começado a estudar o mercado de ações. Não a especulação, não o day trade que promete enriquecer da noite para o dia e normalmente entrega o oposto. Ele estudava a análise fundamentalista, queria entender as empresas por dentro antes de colocar um centavo nelas. E aos poucos, com a mesma paciência com que havia construído seu conhecimento financeiro desde os 17 anos, Lucas foi montando uma carteira, pequena, modesta, mas crescente, consistente, viva, o que tornava Lucas diferente da grande maioria dos jovens que chegavam ao mercado de trabalho. Não era apenas o conhecimento técnico, era a sua relação psicológica com o dinheiro. Enquanto seus colegas de trabalho comemoravam cada aumento de salário comprando carros melhores, apartamentos maiores, viagens internacionais, Lucas vivia deliberadamente abaixo dos seus meios. Morava num apartamento simples de 2 quartos. Cozinhava em casa a maior parte dos dias. Usava ternos discretos, comprados em brechós selecionados, que ninguém jamais suspeitaria serem usados. Não porque fosse pão duro ou porque não valorizasse conforto, mas porque havia feito as contas e sabia exatamente o que cada real gasto hoje representava em termos do futuro que não chegaria. Ele chamava isso, no seu caderno de metas, de custo de oportunidade emocional. E naquele caderno, Lucas registrava religiosamente todo mês o avanço do seu patrimônio, a performance dos seus investimentos, as lições aprendidas e os erros que nunca repetiria. Aos 28 anos, Lucas tinha um patrimônio líquido de pouco mais de R$ 200 mil. Não era muito para quem de fora olhava, mas era astronômico para alguém que havia começado do zero absoluto, numa casa sem asfalto na periferia de Campinas, com o dicionário financeiro zerado. E aquele número estava crescendo todo mês. Não porque Lucas ganhasse mais, mas porque o dinheiro já investido estava trabalhando por ele enquanto ele dormia. Era exatamente isso que o livro da biblioteca havia descrito como o segredo dos que prosperam: transformar o trabalho em capital e o capital em liberdade. Lucas estava no caminho e não pretendia parar. Enquanto isso, dentro da Cavalcante Incorporações, a situação de Lucas começou a se tornar progressivamente mais tensa.
Eduardo havia chegado a um ponto da sua vida onde o sucesso havia endurecido sua capacidade de enxergar o valor humano nas pessoas ao seu redor. Ele havia despedido 3 diretores em 2 anos. Tratava os fornecedores com arrogância. E com relação aos funcionários do nível operacional e de análise, havia desenvolvido um mecanismo mental que basicamente os apagava do campo da sua consciência. Quando Lucas apresentou, no começo do 2º ano, uma análise completa de risco que mapeava vulnerabilidades em 2 dos maiores projetos em andamento da incorporadora, Eduardo recebeu o documento, jogou sobre a mesa sem ler e disse para Renato: "Diz para o seu analista que ele deve focar nas tarefas que são da competência dele." A frase chegou aos ouvidos de Lucas ainda naquele dia. Ele não disse nada. Voltou para a sua mesa, abriu o caderno e escreveu: "Paciência é a arma mais letal que um homem de propósito pode ter." 3 meses depois, um dos 2 projetos que Lucas havia identificado como vulneráveis começou a apresentar exatamente os problemas que ele havia descrito no relatório ignorado. Um atraso no licenciamento ambiental que se transformou em embargo municipal. Uma exposição de dívida que ficou descoberta quando um dos financiadores principais recuou. E um rombo de quase 8 milhões de reais que a Cavalcante precisou absorver num período de apenas 90 dias. Eduardo ficou furioso, convocou reunião de emergência, gritou com Renato, exigiu saber quem havia falhado na análise de risco. Renato, para proteger a equipe, disse que havia sido um evento imprevisível, mas Lucas, sentado na última cadeira da sala de reunião, com a expressão absolutamente serena, sabia a verdade, e Renato também sabia. E naquele momento, o olhar que Renato lançou para Lucas dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. A crise financeira da Cavalcante naquele ano foi significativa, mas não fatal. A empresa tinha reservas suficientes para absorver o impacto, mas ela deixou Eduardo mais agressivo, mais desconfiado e mais cruel com sua equipe. E foi nesse contexto que aconteceu o episódio que mudaria tudo. Numa sexta-feira à tarde, Eduardo convocou Lucas para uma reunião de apenas 15 minutos, sem aviso prévio, sem pauta. Quando Lucas entrou na sala, Eduardo não levantou os olhos do tablet imediatamente. Ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse terminando algo muito mais importante do que a conversa que estava prestes a ter. Então, olhou para Lucas com aquela expressão que só os que nunca questionaram sua própria importância conseguem sustentar e disse: "Decidimos reorganizar a equipe de análise. Seu perfil não é o que precisamos para os próximos ciclos. O RH vai processar os trâmites. Você pode recolher suas coisas até amanhã." E voltou ao tablet. Era isso. 15 minutos se tornaram 2. A demissão de Lucas Ferreira, um homem que havia passado 2 anos entregando trabalho de qualidade excepcional para aquela empresa, havia durado menos tempo do que uma ida ao banheiro. Lucas ficou de pé por um momento. Olhou para Eduardo e disse, com uma voz que estava completamente sob controle: "Tudo bem, Dr. Eduardo. Obrigado pela oportunidade." Saiu da sala. Desceu para o seu andar. Sentou na cadeira e ficou em silêncio por exatamente 30 segundos. Depois, abriu o caderno, escreveu a data e escreveu embaixo: "Hoje começa a parte mais interessante. O que aconteceu nos 12 meses seguintes à demissão de Lucas é o coração desta história. Porque enquanto o mundo via apenas um homem desempregado saindo pela porta de trás de uma empresa, o que ninguém via era o que havia sido construído em silêncio durante anos de disciplina invisível. O patrimônio de Lucas, àquela altura, havia cruzado a marca de R$350 mil. Seus fundos imobiliários geravam passivamente mais de R$2 mil por mês em dividendos. Sua carteira de ações, montada ao longo de 4 anos com aportes consistentes e uma seleção fundamentada em pesquisa profunda, havia se valorizado bem acima do índice de referência do mercado.
Ele tinha dinheiro. Não uma fortuna absurda, mas dinheiro suficiente para dar o próximo passo com inteligência em vez de desespero. E Lucas jamais tomaria uma decisão movido pelo desespero. Nos primeiros 2 meses após a demissão, Lucas não procurou emprego, estudou. Passou os dias inteiros imerso em materiais sobre mercado imobiliário, análise de crédito estruturado, modelagem financeira avançada e, principalmente, sobre como identificar oportunidades de investimento em empresas de médio porte com problemas de governança, mas com ativos reais de valor. Era um nicho específico, complexo, que exigia tanto conhecimento técnico quanto uma tolerância ao risco calculado. Exigia exatamente o perfil que Lucas havia construído ao longo de uma década de formação autodidata. E foi navegando nesse universo que ele encontrou uma empresa chamada Habitat Digital, uma incorporadora tecnológica de pequeno porte que havia desenvolvido uma plataforma inovadora de gestão de obras, mas que estava sufocada por má gestão financeira e falta de capital de giro. Os ativos eram reais, a tecnologia era boa. O problema era a liderança. Era exatamente o tipo de situação que Lucas havia estudado nos livros como uma janela de oportunidade para quem soubesse enxergar além do caos superficial. Lucas usou parte do seu patrimônio como alavancagem e, em parceria com 2 outros investidores que havia conhecido num fórum de finanças online, conseguiu estruturar uma operação de aporte que deu à Habitat Digital o oxigênio que ela precisava para não naufragar. Em troca, Lucas e seus sócios receberam participação societária significativa. Não era o comando da empresa. Era uma posição estratégica, de conselheiro e gestor financeiro, que Lucas ocupou com a mesma discrição com que havia feito tudo na vida. A Habitat Digital começou a se reorganizar. Lucas trouxe disciplina de caixa, revisou os contratos de fornecimento, renegociou as dívidas, implementou processos de análise de risco que eles claramente nunca haviam tido. E a empresa começou a crescer, devagar a princípio, como tudo que é construído sobre fundação sólida. E depois, com uma velocidade que surpreendeu até os próprios sócios. 12 meses após a demissão, a Habitat Digital havia triplicado a base de clientes. A plataforma de gestão de obras havia sido licenciada por 42 novos empreendimentos, alguns deles grandes incorporadoras do interior paulista. A empresa havia se tornado rentável pela primeira vez em 3 anos. E o valor da participação de Lucas havia crescido de forma que transformou o quadro do seu patrimônio de maneira que até ele próprio, com toda a sua capacidade de projetar o futuro, havia subestimado. E foi exatamente nesse momento quando a Habitat Digital começou a aparecer nas páginas de economia dos jornais regionais como um caso de recuperação surpreendente, que o nome de Lucas Ferreira começou a circular em círculos onde, até então, ele havia sido completamente desconhecido. E foi exatamente nesse momento que Eduardo Cavalcante cruzou com o nome de Lucas pela segunda vez. A Cavalcante Incorporações havia, nos meses anteriores, identificado a Habitat Digital como uma parceira estratégica em potencial. A plataforma de gestão de obras que a startup havia desenvolvido era, segundo os técnicos de Eduardo, exatamente o tipo de solução que a Cavalcante precisava para modernizar seus processos operacionais e ganhar competitividade num mercado que estava se tornando progressivamente mais exigente em termos de tecnologia e transparência. Eduardo mandou sua equipe de M&A entrar em contato. E a equipe de M&A da Cavalcante, depois de algumas semanas de negociação preliminar, marcou uma reunião com os sócios da Habitat Digital para discutir uma possível parceria comercial ou mesmo uma aquisição parcial. A reunião foi marcada para uma segunda-feira de manhã, no 10º andar da Torre da Cavalcante. O mesmo 10º andar onde, pouco mais de 1 ano antes, Lucas havia recolhido suas coisas numa sacola de papel.
Eduardo entrou na sala de reunião no horário exato, dessa vez. A equipe da Habitat Digital já estava sentada, e quando Eduardo percorreu os rostos dos presentes, seus olhos pararam, piscaram, e ficaram presos num único rosto que claramente não estava no script mental que ele havia preparado para aquele encontro. Lucas Ferreira estava sentado do outro lado da mesa, com um terno discreto, mas claramente bem cortado, com um tablet na frente e uma caneta na mão, com a mesma expressão calma de sempre, como se aquele momento não fosse nada mais do que mais um item na agenda de um dia comum. Eduardo não disse nada por um segundo, que pareceu durar muito mais do que um segundo. Lucas então disse com uma voz absolutamente sem dramatismo, sem ironia performática, sem a menor necessidade de rubricar a reviravolta. Bom dia, Dr. Eduardo. Fico feliz que a Cavalcante tenha se interessado pela Habitat Digital. Acredito que temos muito a discutir. O que se passou dentro de Eduardo naquele momento é algo que ninguém poderia descrever com precisão, mas que qualquer um que já viveu uma experiência de reconhecimento tardio seria capaz de sentir. Era uma mistura complexa de surpresa, de desconforto, de algo próximo à vergonha, mas que um homem do temperamento de Eduardo jamais chamaria por esse nome, e de uma reavaliação forçada, rápida e dolorosa de pressupostos que ele havia carregado como verdades absolutas. O homem que ele havia dispensado com menos de 2 minutos de atenção, sem ao menos ler o relatório que aquele mesmo homem havia escrito por cuidado genuíno com a saúde financeira da sua empresa, estava agora sentado diante dele como sócio de uma empresa que a Cavalcante queria comprar. E não era uma posição menor. Era uma posição de poder real, com participação societária documentada e um histórico de transformação que os números na mesa ali na frente tornavam impossível de ignorar ou minimizar. A reunião durou 3 horas. Lucas conduziu boa parte das discussões técnicas com uma precisão que deixou a equipe da Cavalcante sem argumentos por diversas vezes. Ele conhecia os números da Habitat Digital de uma forma que só quem havia reconstruído a empresa de dentro poderia conhecer. Conhecia as vulnerabilidades, as oportunidades, os riscos, as projeções, e os apresentava com a objetividade serena de quem não tem nada a provar para ninguém, porque a prova já havia sido dada pelos fatos. Eduardo ficou calado durante uma parcela significativa da reunião, algo muito incomum para um homem que normalmente dominava cada conversa que entrava. E quando a reunião terminou e as equipes se levantaram para um intervalo, Eduardo fez algo que os que o conheciam provavelmente jamais haviam visto. Ele ficou para trás e esperou Lucas se aproximar. "Ferreira", disse Eduardo, com uma voz que havia perdido aquele tom de cima para baixo, que era sua marca registrada. Lucas parou. Esperou. "Eu não soube enxergar o que você valia quando estava aqui dentro." Não era exatamente um pedido de desculpas. Não era da natureza de Eduardo pedir desculpas. Mas era o mais próximo disso que um homem como ele conseguia chegar. Lucas olhou para Eduardo por um momento. E então disse algo que nenhum dos presentes naquela sala jamais esqueceria. "Dr. Eduardo, o problema nunca foi o senhor não ter me enxergado. O problema foi o senhor não ter enxergado os números que eu colocava na frente dos olhos do senhor. Porque se tivesse enxergado, os 8 milhões que foram pelo ralo não teriam ido. Mas tudo bem. Foram esses 8 milhões que me ensinaram que o meu lugar não era dentro da sua empresa, era fora dela, construindo a minha própria." Eduardo não respondeu, mas havia uma expressão no seu rosto que era nova. Uma expressão que pessoas de enorme ego raramente permitem que apareça em público. Respeito genuíno, nascido não da simpatia, mas do único professor capaz de dobrar o orgulho de um homem como ele. A realidade incontornável dos fatos. A parceria entre a Cavalcante e a Habitat Digital
foi fechada nos meses seguintes. Lucas e seus sócios negociaram com firmeza e conseguiram termos que protegiam tanto o valor da empresa quanto a autonomia da gestão. Lucas não aceitou trabalhar para Eduardo novamente. Manteve a posição de conselheiro e uma participação financeira que gerava rendimentos mensais superiores ao que qualquer salário jamais havia gerado na sua vida. E com esse capital crescente, ele continuou fazendo o que sempre havia feito: estudando, investindo, construindo, pacientemente e sem barulho, o patrimônio que havia prometido a si mesmo naquele quarto pequeno da periferia de Campinas, com um caderno gasto e uma chama que ninguém conseguiu apagar. O que essa história nos ensina vai muito além da narrativa de dois homens numa reviravolta dramática de poder. Ela nos ensina sobre o que acontece quando uma pessoa se recusa a definir seu valor pelo olhar dos outros. Lucas Ferreira poderia ter saído da sala de Eduardo Cavalcante naquele dia da demissão destruído, amargado, consumido pela injustiça de ser descartado sem reconhecimento. Muitos teriam feito isso, e o amargo teria se tornado o combustível da sua vida, transformando cada esforço futuro numa busca por vinganças e não por prosperidade. Mas Lucas havia aprendido naqueles livros de biblioteca, naqueles cadernos preenchidos à mão, ano após ano, que a raiva é uma energia de curto prazo e o propósito é uma energia de longo prazo, e ele sempre havia preferido o longo prazo. Ele também nos ensina algo sobre o silêncio estratégico. Num mundo onde todos querem ser vistos, reconhecidos, validados a todo momento, Lucas havia escolhido deliberadamente trabalhar na invisibilidade, não por timidez ou falta de confiança, mas porque compreendia que o silêncio, quando é o silêncio de quem está construindo algo real, é uma das armas mais poderosas que existem. O barulho atrai a atenção e a competição prematura. O silêncio constrói vantagem, e quando chega o momento certo, o silêncio fala mais alto do que qualquer discurso jamais poderia. Há também uma lição sobre disciplina financeira que seria um crime deixar passar despercebida nessa história. Lucas não ficou rico de repente. Não ganhou na loteria, não recebeu herança. Não teve um mentor milionário que abriu as portas para ele. Ele ficou rico centavo a centavo, decisão a decisão, mês a mês, com a mesma consistência monótona e poderosa de uma maré que vai enchendo sem fazer barulho. Cada real que ele investiu em vez de gastar foi um tijolo colocado numa fundação que demorou anos para ser vista por cima, mas que quando emergiu era absolutamente sólida. A maioria das pessoas nunca vai ficar rica não porque não ganhe dinheiro suficiente, mas porque trata cada real que entra como uma oportunidade de consumo e não como uma semente. Lucas tratava cada real como uma semente. E quando você planta com consistência por tempo suficiente, a colheita inevitavelmente chega. E há ainda uma última lição, que talvez seja a mais importante de todas, a que atravessa toda essa narrativa como uma espinha dorsal invisível, mas absolutamente essencial, a de que o caráter revela a rota. Eduardo Cavalcante era inteligente, era estratégico, era capaz, mas havia construído seu sucesso sobre uma fundação de arrogância que tornava impossível para ele enxergar o valor nas pessoas ao seu redor. E essa cegueira, que parecia um detalhe de personalidade sem consequências reais, custou à sua empresa 8 milhões de reais num único evento e quase custou uma parceria estratégica que poderia ter transformado completamente a competitividade da Cavalcante se ele tivesse enxergado Lucas 2 anos antes do que enxergou. O caráter não é apenas uma questão ética, é uma questão de estratégia. As pessoas que você ignora hoje podem ser exatamente quem você vai precisar amanhã.
E o tratamento que você dispensa nas relações que considera menores é muitas vezes o único espelho fiel do que você realmente é, como ser humano por dentro da superfície polida que o dinheiro compra. Lucas Ferreira hoje tem 41 anos. Seu patrimônio líquido supera os 22 milhões de reais, construídos ao longo de 24 anos de disciplina, educação financeira contínua, investimentos consistentes e uma mentalidade que nunca parou de crescer. Ele mora numa casa simples, mas bela, em Campinas, não muito longe de onde cresceu. Nos fins de semana, ele ainda vai à biblioteca pública da cidade. Não para estudar para si mesmo, mas para participar de um projeto que ele mesmo criou. Um grupo de educação financeira gratuita para jovens da periferia, onde se criam futuros Lucas Ferreiras, que saem dali com cadernos na mão e uma chama no peito que o mundo não vai conseguir apagar. Eduardo Cavalcante ainda dirige a Cavalcante Incorporações. É uma empresa maior agora, parcialmente graças à tecnologia que a Habitat Digital trouxe. Dizem que Eduardo melhorou como gestor de pessoas nos últimos anos, que passou a chamar seus funcionários pelo nome, que tem escutado mais. Talvez seja verdade. Talvez a realidade, quando ela bate de frente com a arrogância com força suficiente, seja capaz de produzir aprendizados que nenhuma escola de liderança jamais conseguiria produzir. E se for verdade, então a história de Lucas Ferreira não gerou apenas prosperidade para Lucas Ferreira. Ela gerou uma lição que se espalhará por anos de gestão melhores de um homem que precisou ser forçado a enxergar o que se recusava a ver. Mas o mais importante, o ponto central desta história inteira é algo que você provavelmente sentiu enquanto lia, mesmo que ainda não tenha colocado em palavras. A riqueza de Lucas não começou quando ele fez o primeiro aporte. Não começou quando ele foi demitido. Não começou quando a Habitat Digital deslanchou. A riqueza de Lucas começou quando ele ainda era um menino numa rua sem asfalto, com um caderno velho na mão e uma decisão formada no silêncio do próprio coração de que a vida que ele havia nascido não era a vida que ele estava obrigado a viver. Tudo o mais foi consequência. Tudo o mais foi resultado. A semente veio antes. Sempre vem antes. E a pergunta que fica, a pergunta que esse canal existe para fazer a você que está assistindo agora, que chegou até o final desta história não por acaso, mas porque algo dentro de você reconhece que ela está falando diretamente com uma parte de você que sempre soube que a transformação é possível. A pergunta é simples: quando você vai plantar a sua?